Olá, oitavo ano. Está iniciando agora a aula sobre circuito elétrico, né? A gente fez uma introdução nessa aula, na última aula que a gente teve na escola, na sala de aula. Então, eu vou dar uma revisada agora com vocês e vou continuar aqui pelo Google Sala de Aula. Tá? Então, o que seria um circuito elétrico? Um circuito elétrico é quando você transfere eletricidade, né? Você tira a eletricidade de alguma bateria, de alguma pilha, de alguma fonte de energia e transfere isso para algum eletrônico. Pode ser uma lâmpada, a televisão, um chuveiro, né? Qualquer eletrônico. E como é que ele faz isso? Através de circuito elétrico, né? Então precisa de uma fiação. Então a gente precisa, né, de um gerador, de uma fonte de energia, que pode ser uma pilha. Precisamos de uma fiação, né, que é fio de cobre, geralmente um fio de metal, que eles são ótimos condutores de eletricidade. E nós precisamos do aparelho que a gente quer ligar, que nesse caso é uma lâmpada. Tá? Então, para um circuito elétrico, você precisa de no mínimo três coisas: um gerador de energia, um canal para transmitir essa energia e um equipamento para ser ligado, né? Alguns circuitos elétricos, né, se a gente analisar quase todos, tem um interruptor, que é como se fosse um botãozinho, que a gente pode fazer ele aqui, né, que ele vai possibilitar a conexão, ele pode ligar e desligar essa fiação, né? Então a gente vai fazer aqui um interruptorzinho, que ele pode conectar, é como se juntasse os fios e separasse os fios. Separando os fios, a eletricidade, né, essa energia, ela não consegue fazer o seu caminho, o seu ciclo completo, e aí encerra esse circuito. Então, quando você aperta o botão para desligar, ele meio que corta, ele separa a fiação, aí a partir desse momento não tem um circuito, né, não tem um ciclo, e a energia para de ser transmitida. A partir do momento que você aperta o botãozinho para ligar, ele junta os fios de novo e possibilita que esse circuito, né, esse ciclo de energia continue. E vamos entender então um pouquinho o que é cada um nesse circuito de energia, esse circuito elétrico, e como é que a gente mede, qual é a função de cada um nessa história. Tá? Vamos começar pelo próprio circuito, né? Pela própria corrente elétrica. O que seria corrente elétrica? É a quantidade de cargas que passa por um circuito por segundo, né? Então, uma corrente elétrica, ela é medida por ampere, né? Corrente elétrica, a gente usa o ampere para medir, e a quantidade de carga elétrica que vai passar nela por segundo, que pode ser 30 ampere, 40 ampere, né? O que seria uma corrente elétrica de 40 ampere? É uma corrente elétrica que passa 40 carga elétrica a cada segundo. Então, a cada segundo está passando aqui, ó, 40 carga elétrica, 40 carga elétrica. E assim até acabar a energia, tá? E então, de que forma a gente pode representar isso na física, né? Tá aqui, ó, essa formulazinha aqui de cima. Corrente elétrica, que é representada por I, é igual a carga elétrica, que é representada por Q, sobre o tempo. Então, é a quantidade de carga elétrica que passa por segundo. Lembrando que carga elétrica a gente mede em Coulomb, tá? Então, corrente elétrica é nada mais que a quantidade de carga elétrica por segundo, né? Quanto de carga elétrica está passando nessa corrente por segundo. Fechou? Simples, né? Só que para que essa corrente consiga transmitir energia, essa energia precisa sair de algum lugar, né? Que geralmente é a nossa fonte de energia, né? Que nesse caso aqui é uma pilha, né? A fonte de energia num circuito elétrico a gente representa por tensão, né? Que é o símbolo U. Então, U é igual a tensão, que a gente mede em volts. O que seria essa tensão? É a quantidade de energia, a quantidade de carga que aquela bateria está fornecendo no circuito elétrico. Como assim, professor? Né? Nós sabemos que aqui em Santa Catarina, aqui na Palhoça, São José, a tensão, né, a voltagem que é usada nos aparelhos domésticos é 220 volts. Ou seja, para que um aparelho doméstico, para que sua televisão seja ligada e funcione normalmente, ela precisa receber uma energia de 220 volts. E de onde é que está vindo essa energia? Né? Lá de uma usina hidrelétrica que traz essa voltagem pela fiação, pela rede elétrica, pelos cabos elétricos que tem pendurado nos postes. Mas
Lá tem um gerador de energia que ele vai gerar energia a 220 volts, ou seja, ele tem uma carga de 220 volts que vai ser passado por todo o circuito elétrico, né? No Paraná, se eu não me engano, lá é 110 volts, eu acho que é isso, 110. Então, esse 110 volts é o quê? É um gerador que gera essa energia de 110 volts e essa energia é passada por uma fiação até chegar à sua casa. Tá? Então, o volts é a quantidade de energia gerada, né? O quanto essa bateria, o quanto essa pilha gera de energia. É claro que quanto mais a voltagem, mais potente ela é. Então, se for uma voltagem muito alta e você encostar, né, você pode realmente ir a óbito, você pode morrer, falecer ali devido à alta intensidade daquela bateria, daquela pilha. Geralmente essas pilhas assim pequenininhas, deixa eu ver se eu tenho uma aqui para mostrar de exemplo. Tem uma aqui, ó. Fechou. Vamos ver se a gente tem aqui essa informação de quantos volts ela fornece. Ah, tá aqui, ó. Vamos ver se dá para mostrar para vocês, aproximar bem. Ali, ó. É uma pilha que ela tem 1.2 volts, né? Ou seja, essa pilha aqui ela ela gera energia, ela dá uma energia de 1.2 volts. É uma energia bem baixa, né? Então, se a gente pegar aqui um pontinho de cobre, botar nos dois pontos e encostar no nosso corpo, né? A gente não vai levar um choque, a gente não vai levar no máximo que dê aquele choquezinho bem levezinho, mas não é uma coisa que faça a gente morrer ou ter um ataque cardíaco, uma parada cardíaca. É uma voltagem muito baixa. Tá? Bateria de celular tem uma voltagem um pouquinho maior e conforme o aparelho vai aumentando, a voltagem vai aumentando também. Mas essas pilhas têm uma voltagem bem pequenininha mesmo, como a gente viu, 1.2 volts, né? Essa voltagem, ela vai fornecer energia. Então, como é que funciona um circuito elétrico, né? A energia sai daqui, ela forneceu uma energia, né? Vamos dizer que essa pilha aqui é igual a que eu mostrei para vocês, ela está fornecendo uma energia de 1.2 volts. Essa energia de 1.2 volts está sendo passada pelas cargas elétricas e vai chegar aqui na nossa resistência. O que é a resistência? Né? Resistência é representada pela letra R e é medida em ohms. Né? O que seria essa resistência? É o nosso eletrônico, que aqui é uma luz. Né? A resistência ela tem esse nome porque ela vai resistir à passagem de energia de um ponto para o outro. Então a energia está vindo aqui, esse 1.2 volts está vindo aqui, chega aqui na pontinha, ele vai começar a resistir. Ele vai passar de uma forma muito mais devagar, né? E com uma dificuldade maior. Né? Essa dificuldade vai fazer o quê? Com que essa energia elétrica, quando ela começa a passar aqui, ela se transforma em energia térmica. Né? Então vai passar, vai, só com uma dificuldade maior. E essa energia elétrica gera, a gente pode até botar aqui, ó, né? Energia elétrica. Ela vira energia térmica. O que essa energia térmica vai fazer? Né? Ela vai aquecer a lâmpada, né? Aqui na lâmpada, geralmente a gente tem um fiozinho aqui. A gente tem um fiozinho ali que quando ele é aquecido, ele deixa brilhando, ele encandece a lâmpada, né? Então, com esse negócio de vidro, essa embalagem de vidro ou plástico, né? E aquele fiozinho sendo iluminado, ele vai encandecer e vai iluminar a lâmpada, né? Vai fazer com que a lâmpada brilhe. Mas o que, na verdade, está fazendo a lâmpada brilhar é esse fiozinho que ele começa a encandecer. Ele começa a ficar tão quente, que ele começa a brilhar. Tá? Em lâmpadas antigas a gente consegue observar isso. Então aquelas lâmpadas amarelas que a gente ainda se compra no mercado e tal, só que ela gasta mais energia, né? A gente percebe que aquela lâmpada, a gente vê aquele fiozinho ali dentro brilhar quando a gente liga ela. Né? Não é que ele pega fogo, né? Ele fica tão quente que ele chega ao ponto de brilhar. Tá bom? Então a energia elétrica virou energia térmica. Quando essa energia ela demorou muito para ser passada, né? Teve essa dificuldade de transformar em energia térmica, essa carga elétrica que estava cheia, ela perde. Ela perdeu essa carga elétrica porque ela passou de uma forma, demorou muito para passar, teve bastante dificuldade e ela acabou perdendo essa carga. Então ela vem agora uma carguinha bem devagarzinha, bem fraquinha aqui, até chegar na pilha e receber energia de novo. Então a carga aqui, ela tá forte, ela recebeu energia, ela tá toda energética. Chegou aqui, tá andando super de boa, chegou aqui, teve uma resistência. Então ela gastou essa energia,
né? Transformando em energia térmica e perdeu essa energia. Como é que ela vai recuperar essa energia de novo? Voltando por aqui e recebendo mais energia da pilha, né? Criando então um circuito elétrico, bem simplesinho, né? Sai da pilha com energia, a carga elétrica está toda energizada, chegou na resistência, perde essa energia porque é transformada em energia térmica. Para ela recuperar, ela tem que voltar e chegar na pilha, tá? É isso que faz a lâmpada ficar ligada até que toda essa energia que estava aqui na pilha se dissipe, né? Porque a pilha realmente ela tem um momento que ela acaba, né? Acabando a pilha, aí a luz não acende mais porque vai parar de enviar cargas elétricas para a luz. Fechou? Né? Aqui eu tenho um exemplo para finalizar essa aulinha, né, sobre outro exemplo de resistência. Como é que funciona? Aqui no pontinho aqui, ó. Nós temos aqui então uma resistência, um chuveiro, tá? Eu sei que não parece, mas vamos usar um pouquinho a criatividade. Um chuveiro, e aqui nós temos uma energia, né? Temos uma corrente elétrica, né? A corrente elétrica representada por I, ela tá vindo aqui e ela chega nessa ferramenta que a gente chama de resistência do chuveiro, né? Eu mostrei na aula passada para vocês, quem não foi, é mais ou menos esse daqui, ó. Esse aqui é uma resistência de chuveiro, né? Como é que funciona essa resistência de chuveiro? Vou botar aqui, ó. Fechou. Como é que funciona? A corrente elétrica ela chega, tá cheia, tá vindo com bastante energia, tá saindo lá da tua rede elétrica de casa, né? Vindo cheio de energia. Chegou aqui, ela vai ter uma resistência, ela vai ter uma dificuldade de passar por esse fiozinho aqui, ó. Essa mola aqui, ela dificulta a passagem de energia elétrica. Então, quando ela começa a passar por aqui de uma forma lenta, ela começa a aquecer. Então, esse daqui ele fica bem vermelho, bem incandescente também, e começa a liberar energia térmica, começa a liberar calor, né? Liberando calor, começa a aquecer a água que passa por esse buraco aqui, ó. Então, aqui tem a mangueirinha, vai sair água por aqui, e quando a água passa aqui por dentro, essa mola que está super aquecida por conta da dificuldade, né, da dificuldade térmica, ela começa a aquecer, começa a liberar calor, e a água, quando passa por aqui, ela é aquecida, né? Aquecendo a água vai sair por baixo, né? Saindo aqui por forma de gotículas, porque tem vários furinhos no teu chuveiro, vai essas gotas de água quente, tá? E por que nós temos três... o meu chuveiro é bem pobrezinho, né? Aquele que tu regula e tem 54 temperaturas. A minha só tem 3, que é quente, né? Fria e morna. Qual que é a diferença delas, né? A quente é quando você liga toda essa resistência, né? Que você liga todas essas resistências. Temos 3 aqui, ó. Então ela liga duas ficam ligadas e aquece essas duas molinhas aqui, né? A última não aquece. Então a água, desculpa, falei quente, né? Então as 3 ficam ligadas, né? As 3 molas ficam ligadas, incandescente, e a água, quando ela passa por aqui, ela é totalmente aquecida. Na gelada, as 3 resistências estão desligadas. Então a corrente elétrica passa por aqui, né? Não vai ter resistência nenhuma, não vai impedir, não vai dificultar a passagem de energia, e a tua água vai sair gelada. Agora já a morna, ela liga geralmente uma ou duas dessas molas. Então aqui temos uma mola, 2 molas, liga 2 e não liga as 3. Então a água ela vai sair. Quando a água passar, ela não vai ser totalmente aquecida. Ela vai ser parcialmente aquecida, ficando em temperatura morna. Fechou? Espero que vocês tenham compreendido essa aula, né? É o que acontece, passou aqui, perdeu energia porque se transferiu, se transformou em energia térmica, liberou calor, vai sair por aqui, né, de forma com pouca energia elétrica e vai lá na sua fonte, né, que no nosso caso é um gerador que tem no poste que te fornece energia em tempo integral, tá bom? Próxima aula, próximo videozinho que eu vou explicar para vocês são os tipos de circuito elétrico, ok? Espero que tenha dado para compreender um pouquinho, né? Assistam os outros vídeos que eu também sugeri para compreender bem esse conteúdo, ok? Qualquer dúvida, só perguntar aqui nos comentários.